uma palavrinha sobre você, rapidamente, no máximo 50 minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Buquerque, trabalho na Roma. Estou alguns colegas que estão participando aqui do curso. Tive o prazer também de ter o professor Luiz em algumas matérias na UNB lá com professores. No Unicef? E a minha atividade na empresa é relacionada com o desenvolvimento de competências para as concessionárias. Então, estava comentando agora no intervalo que a gente fica muito focado em literatura específica, né? Formação de engenharia. Estou buscando justamente ter um pouquinho de abrir um pouquinho a cabeça mais técnica e tentar, com essa prática aqui, poder pegar o caminho das pedras para poder entender realmente uma literatura. Nenhum professor melhor do que Aristóteles, porque ensina o método filosófico por excelência. E aí você vai aprendendo, porque ser filósofo é muito difícil, sabe? O filósofo é definido como alguém que tem um sistema filosófico. É muito difícil achar alguém assim. Muito difícil. O Brasil nunca produziu ninguém a não ser o Mário Ferreira dos Santos até hoje. É o único sujeito que produziu um sistema filosófico, uma filosofia concreta, e você não encontra outros. Há alguns que têm potência de ser, mas assim, já resolvido, é o Mário Ferreira. Agora, todo mundo pode pensar filosoficamente. Entenderam a diferença? Às vezes, ser capaz de fazer um raciocínio filosófico, todo mundo é capaz de fazer. E é isso, no fundo, que Aristóteles ensina a fazer. Pensar filosoficamente, filosofar. Agora, chamar-se de filósofo a si próprio é um pouco exagero, né? E veja, quem faz um curso aí na universidade sabe coisas de filósofos, mas chamar-se a si próprio de filósofo é um pouco de exagero. É muito difícil alguém ser filósofo. Agora, filosofar é uma coisa possível. É isso que nós aprendemos com essas grandes personalidades que nos ajudam a pensar. Muito bem, então, enquanto estão todos aí, eu só queria lembrá-los que a nossa frequência aqui é quinzenal, então, cada 15 dias, por um domingo, uma segunda na outra, né? Então, caso tenha alguém com dúvida, nós pulamos aqui agora 15 dias e só vamos voltar a nos encontrar lá pela metade de abril, não é isso? Sempre nesse mesmo bate local. Tá certo? Vamos em frente? Que tal? Então, você está reparando que o que faz o filósofo, como Aristóteles, é mergulhar no assunto. O assunto exige que você vá tratando determinadas características, você vai tratando de um jeito, depois cria-se um problema novo, trata aquele problema, você cria um problema novo, e vai assim. É assim que funciona a mente do filósofo. Ele é um gestor da problemática filosófica que está ali na frente. Ali. E na medida em que ele vai tirando conclusões úteis, ele vai criando patamares esses que são um patrimônio humano. E eu queria que vocês, por favor, não confundissem isso com uma ideia de evolução, porque não se trata de evolução. A evolução, no sentido biológico da palavra, darwinista, pressupõe o seguinte, que o meio ambiente muda, e aí, então, quem estava adaptado àquele novo ambiente sobrevive, e os que não estavam morrem. Portanto, o conceito de evolução é um conceito de adaptação e desadaptação, que é necessariamente assim para que a própria tese de evolução esteja certa. Foi por isso que quando encontraram aquele animal pré-histórico chamado aquele peixe com perna, selacanto. O selacanto quando descobriram isso na África, vivo, foi uma sensação de anticlímax terrível, porque, sob o ponto de vista evolucionista, aquele animal não poderia existir, porque, afinal, ele é um ser de transição para um outro ambiente onde ele estava se adaptando a outro ambiente. Portanto, teria que desaparecer. O conceito de evolução em assuntos intelectuais, sobretudo em filosofia, não é um conceito biológico no sentido darwinista, é um conceito de acúmulo, de acumulação, não de evolução.
Então, o que acontece é que vem Sócrates e cria um primeiro patamar. O patamar de Sócrates é o patamar da dialética. Quer dizer, a ideia de que toda ideia que você afirma pode ser interpretada sobre o contrário. E aí é possível ter uma conversa sobre aquilo que você afirmou. Que a ideia central da dialética é essa, de oposição com o seu contrário. Aí você vem em Platão, e Platão cria um outro patamar, que é o patamar da hierarquia das ideias. Depois vem Aristóteles e cria a ideia de lógica e de raciocínio e de análise, quebrar em pedaços para ver os pedaços, para ver o que tem dentro. E aí você vai superpondo a esses patamares anteriores novos patamares. E é por isso que a aventura humana, né, a aventura de pensamento humano, a compreensão que o ser humano faz do mundo, é sempre um patrimônio cumulativo. Se a gente quer de verdade entender isso, tem que começar lá embaixo. Né? Temos que começar lá embaixo e evitar esta conversa de evolução, que é a conversa que diz assim para você, não, esse assunto já foi resolvido. Não é assim que você raciocina filosoficamente. Filosoficamente só se fala em montanhas, e nunca em linhas que vão se substituindo, como se fossem soluções que vão se substituindo. Então, a maioria dos problemas filosóficos já está dentro de Platão e Aristóteles e Sócrates, tanto é que o Arthur Lovejoy, que é um filósofo moderno, diz que toda a filosofia moderna não passa de notas ao pé da página de Platão e Aristóteles. Como se não houvesse problemas modernos verdadeiramente, houvesse apenas uma retomada dos problemas antigos. É claro que isso é assim, porque filosofia não é tecnologia, não é ciência. Ciência é feito por substituição, porque eu descubro coisas que invalidam as anteriores. Mas filosofia não é assim, pela mesma razão pela qual a arte não é assim. Um quadro de Velázquez não é inferior a um quadro de Pablo Picasso. Só porque veio antes. É outro patamar, são coisas diferentes. Bom, continuamos então aqui o nosso raciocínio com o nosso filósofo, Aristóteles, que está tentando nos dizer o que é, afinal de contas, ser feliz. Ele vai levar um tempão para explicar isso, né? Mas hoje nós vamos aqui até o fim desse livro, provavelmente. Vamos tentar, vamos lá então. Deveremos então considerar nenhum outro ser humano como sendo feliz enquanto viver? Deveremos acatar as advertências do solo e observar o fim? Isso está no livro do Heródoto, História, que conta que o Solon, né, havia dito que para saber se alguém é feliz ou não, é preciso esperar a pessoa morrer, porque uma vez sendo morrido não pode mais ser alcançada ou atingida por quaisquer vicissitudes terrestres, então pode saber de fato se ela foi ou não bem sucedida. E se nos pudermos de foco fácil a formular essa regra, poderá um homem realmente ser feliz depois de estar morto? Certamente isso parecerá uma ideia extremamente estranha, particularmente para nós, que definimos a felicidade como uma forma de atividade. Está vendo? Porque na perspectiva de que ser feliz existindo, né, isso não é possível na visão dele. Ao passo que, se, ao contrário, nos negarmos a fazer referência a alguém do outro como feliz, o que não é o significado das palavras de Sol, mas que somente quando um homem está morto poderá alguém com segurança chamá-lo de abençoado, já que se acha agora além do alcance do mal e do infortúnio, isso também dará margem a alguma discussão, pois se acredita que algum mal e também algum bem possam atingir os mortos, tanto quanto podem suceder aos vivos, sem que sejam cientes disso. A guisa de exemplo, honra de preferar prosperidade e infortúnio de seus filhos e seus descendentes em geral. Mas aqui, igualmente, surge uma dificuldade, pois suponhamos alguém que tenha sido até a delícia em bem-aventurança e tenha atingido um infeliz. Apesar disso, muitas reviravoltas podem acontecer ao seu descendente. Alguns deles poderão ser bons e terem a sorte que merecem, ao passo que outros não. E claramente o grau de parecer entre eles e seus ancestrais pode variar indefinidamente. Seria algo estranho se o outro tivesse que compartilhar essas mudanças e se tornar feliz numa ocasião e enterrar no outro. E por outro lado, seria também estranho se a sorte dos descendentes não produzisse
mesmo por um período limitado, ao prefeito da felicidade. Pronto, temos aqui uma outra tensão insolúvel. Porque assim, porque os gregos achavam que as pessoas depois da morte iam para algum lugar, não achavam que o mundo acabava. E esse lugar chama-se Hades, que é associado com o centro da Terra, com o mundo subterrâneo. O Hades não é um lugar, Hades em latim chama-se inferno, que é aquilo que está abaixo. Mas inferno, para o grego, não é um lugar necessariamente ruim. Tem um telhado inferno muito bom, chamado Campos Elíseos, onde ficam os mortos que foram bons durante a vida. Tanto é que dá-se esse nome para prédios luxuosos e tal. É o Champs-Élysées, né? Champs-Élysées em Paris, foram aí batizados em homenagem aos Campos Elíseos, que é a parte boa do inferno. Né? Não é isso? Né? Os Campos Elíseos. E também há um pedaço horroroso, chamado Tártaro, onde estão os piores de todos os condenados. Tártaro é o pior pedaço do inferno, onde está o pessoal barra pesada mesmo. Então, para um grego, continua havendo uma existência após a morte. E Aristóteles não entra em teologias, mas ele também não é contra essa ideia. Ele, no fundo, não sabe, mas ele pressupõe que possa ser verdade em outros momentos. Então, é assim. Então, veja bem, o sujeito morreu. Tá? O sujeito morreu. Então, o fato de que ele deixou descendentes aqui vai interferir na felicidade dessa pessoa? Por exemplo, se ele morreu, está em algum lugar, não desapareceu, ele está em algum lugar. Se este sujeito, se os filhos desse sujeito começam a dar golpes aí na praça, fazem coisas erradas, não é uma coisa estranha que ele possa lá no Tártaro ficar pior por causa disso? Ou lá no Hades, né? É uma coisa estranha. Imaginar que isso possa ser assim é uma injustiça para com aquele sujeito que, afinal de contas, não cometeu isso tudo. Ou, por outro lado, imaginar que a sua descendência não vai conspurcar o nome dele, também é errado. É por isso que essa tensão aqui, essa duplicidade, só é resolvida no conceito de karma, que não é um conceito grego, é um conceito hindu. A ideia de que karma é aquilo que você traz dos seus antepassados. Então, o karma, que é, no fundo, também a ideia de ressonância mórfica do Sheldrake, é assim, você quando nasce com características físicas dos seus antepassados, logo também nasce com características psíquicas, psicológicas, enfim, o que for. Se você tem determinadas tendências na sua família para determinados comportamentos errados, você descobre que a sua família é composta de ladrões de cavalo. Entendeu? Que foi um terror lá do oeste e tal. Eu não sei o quê. Se a sua família é assim, você pode fazer alguma coisa por isso. Você pode ter um comportamento decente e não roubar cavalo nenhum. Com isso, você vai melhorar não vai melhorar a fama da família, não vai melhorar a opinião pública sobre a família. Vai, pois os seus antepassados irão melhorar por causa disso. É por isso que, no final dos Irmãos Karamazov, quem lê o livro lembra, está o Alyosha, que é o mais positivo dos filhos, dos irmãos, né? Ele tendo lá feito aquele enterro daquele menino, que era um menino rebelado e tal, e que conseguiu, então, finalmente se reunir na morte, né? Ele reuniu as crianças todas, ele é saudado como sendo Karamazov, todo mundo fala assim, querendo dizer que finalmente apareceu um Karamazov que podia fazer a família não parecer tão má quanto de fato era. Esse é o conceito de karma. Karma não tem nada a ver com as suas vidas passadas. Entendeu? Essa ideia de karma moderna, que é uma ideia de modismos de nova era, não tem absolutamente nada a ver com o conceito de karma hindu, que é a ideia fundamental, no fundo, de que você herda algum patrimônio assim, espiritual da tua família, né, e que você tem obrigação de melhorar. Então, a primeira obrigação que nós temos que fazer é respeitar pai e mãe. Quer dizer, a ideia do mandamento bíblico, no fundo, é a mesma coisa. A ideia de honrar pai e mãe não é simplesmente você tratar bem o seu pai e sua mãe, que isso é mais do que obrigação. Mas é você honrar os seus antepassados de modo geral.
Quer dizer, para nós, a nossa obrigação é enobrecer os nossos antepassados. Quando, de modo geral, se acredita que os nossos antepassados é que nos enobrecem, né? Porque eu recebi o título de conde. Mas não é essa a ideia central moralmente correta. Você tem que enobrecer os seus antepassados. Então, ele está dizendo que aqui mais um problema, que é esse, de saber se a felicidade de quem está em outro lugar é influenciada pelos seus posteriores, né? Vamos ver como é que ele explica mais isso. Mas voltando à nossa primeira dificuldade foi, talvez, considerando, possa ela esclarecer o problema que estamos agora encontrando. Devemos ter um olhar fixado no fim e congratular um homem Deus, não como realmente sendo abençoado e bem-aventurado, mas porque foi abençoado e bem-aventurado no passado. Certamente será estranho se, no momento real em que é feliz, esse fato não possa ser verdadeiramente verificado dele, porque não estamos dispostos a qualificar o tipo de feliz devido às reviravoltas da sorte e devido à nossa concepção da felicidade como algo permanente e não propriamente sujeito à mudança, considerando que a roda da fortuna se mantém girando por completo relativamente à experiência do indivíduo. Assim, é porque está claro que se tivermos que ser conduzidos pela sorte, teremos com frequência que classificar o mesmo ser humano como primeiramente feliz e depois infeliz. Teremos que conceder o ser humano feliz como uma espécie de camaleão ou uma casa construída sobre a luz. Então, se a felicidade depende da roda da fortuna, se ela depende de qualquer aspecto externo, então você é feliz ou infeliz. Feliz ou infeliz de acordo com o seu pedaço da sua vida em que você está. Então, a felicidade não pode estar associada a isso. Então, ela não pode ser alguma coisa de origem aleatória. Ela tem que ser alguma coisa que dependa de alguma coisa direta. Aí que o Aristóteles começa agora a desembarcar naquela ideia, porque a roda da fortuna do que é? São as questões externas da vida. E agora ele vai começar a compreender, né, sem ter talvez a autoconsciência inteira, de quanto ele está enganado naquele pedaço. Vamos ver como é que vai evoluir isso. Precisa também que seja inteiramente equívoco sermos guiados no nosso julgamento pelas mudanças da sorte, visto que a prosperidade e a diversidade verdadeiras não dependem dos fatores da sorte, embora conhecemos que exija complementar isso. É um exercício ativo de nossa sociedade em conformidade com as pessoas que produzem felicidade e as atividades das pessoas. Pronto, agora já começou a entregar o jogo. Olha aqui, ó. É possível também que seja inteiramente equívoco, enganado, sermos guiados em nosso julgamento pelas mudanças da sorte. Quem quiser entender isso, é só pegar o livro do Boécio, A Consolação da Filosofia, e te conta isso magistralmente, né? Esse é o assunto do livro. Visto que a prosperidade, veja, o Mada Gamakuri traduz por sucesso, e a adversidade por fracasso, e o tradutor inglês também por essas duas expressões. Verdadeiros. O sucesso e o fracasso verdadeiros não dependem de favores da sorte. Embora, como dissemos, os exijam complementariamente. Agora ele já está dizendo que é só complementar. Ou seja, que não é essencial. Se é complementar, não é essencial. Não é isso? Ele já não consegue mais manter aquela tese. Aqui mesmo ele está, aos pouquinhos, autocontradizendo. É, assim, o exercício ativo de nossas faculdades, em conformidade com a virtude, que produz a felicidade, e as atividades opostas, o seu contrário. Ora, se é complementar, não pode ser essencial. Portanto, eu não preciso dos fatores externos verdadeiramente para ser feliz, e, portanto, quem tem razão é o Viktor Frankl. Não é isso? Tá? Quem tem razão, na verdade, é Sócrates. Ora, a vida de Sócrates estava totalmente acessível a Aristóteles, porque o professor dele assistiu o juramento. Então, você tem alguém que é exemplo típico disso, que ele estava bem e depois ficou mal, quer dizer, este fato, os fatos que sucederam em torno da vida de Sócrates, incluindo aí os fatos desastrosos, não foram capazes de matar a felicidade de Sócrates. Então, o que ele vai um pouquinho fazer é compreendendo que o mundo externo ajuda, dá mais fácil, mas não é essência. Então, uma coisa é essência, outra coisa é acidente, alguma coisa que está em volta. Então, o mais fácil e o mais difícil são circunstâncias, mas não é essência.
Continuamos. E a dificuldade que é tema de nossa discussão constitui uma confirmação adicional de nossa definição, uma vez que nenhuma das funções humanas defende a qualidade da ferramenta tão plenamente quanto as atividades de conformidade com o discurso, as quais parecem ainda mais duradouras do que nosso conhecimento da ciência. E entre essas próprias atividades, aquelas que são as mais elevadas na escala de valores são as mais duradouras, porque da maneira mais plena e contínua preenchem as vidas dos bem-aventurados e assegurando isso a razão de não a e esse parágrafo prepara para qualquer espécie de religião, né? O cristianismo vem aqui e cai como uma luva. Portanto, o ser humano contará com elementos da estabilidade de gestão e permanecerá feliz toda a sua vida. Isso que estará sempre, ou ao menos com a maior frequência, para realizar e contemplar as suas questões de conformidade com o discurso. Isso portará a reviravoltas da sorte com o máximo nobreza e perfeição, tanto como é verdadeiramente bom e indespensavelmente bom. Pronto, está vendo? Está aqui. Aqui ele já abandonou qualquer espécie de dependência interna. Entenderam que ele já chutou isso fora? Olha aqui. A pessoa, né, diz, olha, o mundo tem que ajudar. Por exemplo, Príamo, como é que a gente pode achar que Príamo é feliz tendo perdido 19 filhos? Então, ele, no entanto, aqui ele está dizendo assim, ó, tá? Então, ocupado em realizar e contemplar as coisas que estão em conformidade com a virtude, suportará as reviravoltas da sorte com máxima nobreza e perfeito decoro, sendo como é verdadeiramente bom e irrepreensivelmente franco. Aqui o franco é uma tradução estranha, eu fui atrás das comparações. No original grego está escrito tetragonal. Tetragonal significa 4 vezes perfeito. Tá? Tetragonal que tem 4 pedaços, né? Então, irrepreensivelmente perfeito. Esse é o significado disso. O four square beyond reproach, em inglês. Four square beyond reproach, que é 4 vezes, né, acima de qualquer imperfeição. Então, aqui o que se quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que o homem consegue ser perfeito, apesar de ter todas as vicissitudes o atingindo. E ele aqui, o Aristóteles, acabou de abandonar realmente a tese de que é preciso haver uma ajuda externa para a felicidade humana. Ele pode manter ainda sem nenhum problema a ideia de que a ajuda externa ajuda, como o próprio nome diz, mas não é essencial. E o Victor Frankl aqui, então, obviamente, e o Boécio, né, que são os dois autores que mais ou menos as pessoas que acompanham os meus cursos conhecem, que estão em torno disso. O Boécio, que está ali à beira da morte e aceita a filosofia, né, o faz ver o sentido daquilo, e o Victor Frankl, que tem uma terapia especializada em ajudar as pessoas nas piores circunstâncias. Está certo? Muito bem. Continuamos, por favor. Os acidentes da sorte são múltiplos. Quer ler a nova versão? Pode ler. Expressões retiradas de um poema de Simone, objeto de Protágoras, de Platão, presente em diálogo até está fazendo aqui uma propaganda para a editora, né? A Protágoras é um dos diálogos de Platão. Você pode comprar todos os diálogos. Todos os diálogos de Platão estão traduzidos em português pela Universidade pelo Carlos Roberto Nunes, que, quando morreu, cedeu os direitos para a Universidade Federal do Pará, que tem feito um péssimo trabalho de edição, porque você nunca encontra todos os livros ao mesmo tempo. Eles vão editando aos pouquinhos, assim, uma porcaria de um serviço. Mas o Carlos Roberto Nunes, um dos maiores tradutores brasileiros, que traduziu essa versão da Ilíada e da Odisseia, que a Ed Ouro publicou, que são as melhores, e ele traduziu o Platão inteiro, todo, sem faltar nada. E a editora da Universidade Federal do Pará, de vez em quando, lança um volume. Né? Mas pode-se comprar esse diálogo aqui no Brasil. Em português, bem traduzido. Mas os acidentes da sorte são múltiplos e seu grau de magnitude é variável. Embora fragmentados de boas sortes também de fortuna e detestos, não operem todos os existentes. Grandes e reiterados eventos que acabam por seu sucesso tornaram a vida mais bem-aventurada, pois não só são eles próprios tais que adicionam beleza à vida, como também a forma pela qual são utilizados pode ser nova e boa,
construção que oferece a iniciativa. Claro, aqui, novamente, ele volta à tese do mundo externo, né? Vamos ver como é que ele evolui agora no próximo capítulo, no próximo parágrafo. Entretanto, não obstante isso, mesmo na adversidade, a nobreza resplandece e se destaca, quando o homem suporta pacientemente infortúnios reiterados e severos, não em função de insensibilidade, mas graças à generosidade e grandeza de alma. Pronto. Quer dizer, toda vez que ele tenta buscar o outro argumento, ele na linha seguinte, ele já puxa o próprio tapete, porque é difícil defender, de fato, essa ideia. Então, porque aqui a questão, talvez, teria ficado mais clara se Aristóteles tivesse lidado com esse assunto no esquema das cartas, que ele reconhece implicitamente, quando ele diz que há vários tipos de prazer. Então, se ele está falando genericamente, ele tem que fazer exceção à casta, digamos, a que ele mesmo pertence, a de Sócrates. Mas como ele não está falando genericamente, ele está falando, na verdade, dele mesmo, é que ele está sempre em contradição aqui e acaba, então, resolvendo o assunto, se autodesmentindo. Ele vai fazer isso o livro inteiro, mas vai ficando cada vez mais claro, não só que ele é um pouco platônico também, primeira conclusão, segunda, que ele é Victor Frankliano também. Se eu pudesse falar assim, né? Claro que o Victor Frankl veio bem depois, né? Tá. E se, como dissemos, a vida de um ser humano é determinada por sua atividade, nenhum ser humano que seja bem-aventurado, supremamente feliz, jamais poderá se tornar infeliz. Pronto, olha aí. Jamais se poderá tornar infeliz. Tá? Pois nunca praticará ações odiosas ou vícios, uma vez que sustentamos que o homem verdadeiramente bom estado enfrentará tudo que a sorte lhe reserva uma postura persistente e agirá sempre da maneira mais nobre que as circunstâncias permitirem, tal como um bom general faz, o mais eficiente uso possível das forças que dispõe, e um bom sapateiro fabrica o melhor sapato possível do couro do comércio, e assim por diante relativamente a todos os demais ofícios. E sendo dessa forma aquele que é feliz jamais poderá ser infeliz, embora seja verdadeiro e não seja bem-aventurado e abençoado, e bem notado quando o povo cumpriam. Pronto, está vendo? Então, ele novamente, né, retoma o assunto Príamo para tentar retomar tentar ressuscitar a ideia da circunstância. Mas ele se contradiz o tempo todo. E isso ele vai resolvendo ao longo da obra. Tá? Mas ele já não está apenas olhando para um dos lados. Né? Ele está o tempo todo variando entre as duas. Tampouco seguramente se mostrará passível de variações e sucessivas mudanças, porque não será desalojado facilmente de sua felicidade pela força de infortúnios ordinários, mas somente pela força de desastres severos e frequentes. E tampouco se recuperará de tais desastres e se tornará feliz de novo se alegremente. Mas somente se o for após um longo período no qual haja tido tempo para atingir posições de luz e menos realização. Ele está falando dos políticos. Está entendendo que onde é que está o erro aqui? O erro de estrutura da argumentação é que ele está aqui falando de alguém como Príamo, que ele julga feliz apenas pelas honras de ser Príamo, rei de Troia. Ora, se o Príamo, rei de Troia, vê a sua felicidade como sendo equivalente às honras de ser rei, é claro que ao perder estas honras, ao ser derrotado pelos gregos, ele encontra-se num estado de infelicidade e talvez, bom, isso já tinha 90 anos, né? Mas talvez precise de muitos mais anos para recuperar aquilo. Então, ele não consegue distinguir, ele não está fazendo a diferença entre a situação de alguém como ele e a situação de alguém como Príamo, cujo objeto de felicidade, ele mesmo disse que era um objeto fraco, externo e, portanto, imperfeito. Entenderam onde é que está a confusão? Onde é que ele não consegue resolver? Compreenderam isso? É importante para não cair na confusão aqui. Ele lá atrás nos diz assim, olha, os bens são de 3 tipos. São bens do corpo, da alma e externos. Então, há um tipo de gente que acha que o bem que faz a sua vida feliz são os bens do corpo. Quem é que são esses? São os escravos. Os escravos que vivem de sensações, de prazeres. Isso não é uma maneira boa de fazer, porque isso parece, quase vai na direção da animalidade absoluta. Como um cachorro assim que também fica feliz com um pedaço de osso.
né? Tá? Então, um cachorro seria o caso. Bom, aí diz assim, bom, aqueles outros que vêm como bem citado a sua vida, é a honra. A honra como fazem os políticos, como fazem os governantes. Esses bens chamados a honra é um bem muito precário, porque uma hora você tem, depois você não tem mais. Como eu falei aqui para vocês, que o Alexis me contou, que ministro que está saindo do governo não consegue nem tomar cafezinho mais. A copeira não traz o café para vocês. Então, que honra é essa, afinal de contas? Que numa hora você é aquele ministro que todo mundo reverencia, no outro dia você é um sujeito que está na coluna policial como ladrão, safado, né? Que é o caso da maioria desses que deixam de ser ministro. Não é isso? Então, que honra é essa? Bom, essa é a situação que o Príamo viveu de acordo com essa interpretação aqui. Porque ele era rei de Troia, tinha 19 filhos, tinha a mulher dele, e de repente ele não é nada. Ele foi morto, não tem nem mais a vida. Então, esse sujeito é infeliz em relação ao quê? Infeliz à perda que ele teve, né? Infeliz à perda daquele status que ele tinha como rei de Troia. Agora, pode-se dizer a mesma coisa de Sócrates? Não. E por que não? Porque Sócrates não estava jogando as fichas da felicidade nos bens do corpo, nos bens externos, mas nos bens da alma. E se você está jogando as fichas no bem da alma, você não é capaz de ser transformado em pessoa infeliz. Tanto é que ele falou isso 20 vezes aqui, agora há pouco. E por que ele faz essa confusão o tempo todo? Bom, aí tem 3 possíveis razões. A primeira razão é porque, na verdade, o que há aqui há uma confusão de edição. Então, na hora de organizar o trabalho, misturaram as coisas. Segundo, é porque ele não se deu conta da contradição, porque ele não conseguiu aprofundar as diferenças das 3 castas que ele mesmo diz que tem ali, que lhe parece ser o mais provável. E a terceira razão é que ele percebe isso como uma tensão insolúvel. Então, ele mantém essa tensão porque ele acha que a tensão não consegue ser resolvida. Eu, francamente, não sei qual é o problema aqui. Mas seguramente ele existe, né? Entenderam que ele existe? Diga, Rodrigo. Uma coisa que o que acontece com Sócrates não é a mesma coisa que acontece com o Príamo. Talvez se com Sócrates matassem 19 alunos, seria o infortúnio que ele está dizendo aqui, né? Não, porque a felicidade de Sócrates não era em ter alunos. A felicidade de Sócrates era em poder ter a sua própria opinião e estar do lado da verdade. Então, como é que você pode derrotar um sujeito cujo centro da sua vida é a procura da verdade? Você não pode fazer isso. Ok? Ele topou ser morto por causa disso. Topou por ser morto, quer dizer, ele apreciava tudo isso. Tanto é que na noite anterior à sua morte, um dos alunos, que é rico, vai lá e suborna o guarda. Isso tudo é histórico, não tem nada de literatura. Vai lá e suborna o guarda para ele poder fugir. Vamos embora, o guarda já está olhando lá para o outro lado. Aí ele fala assim, mas você está maluco? Pô? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? O que vão dizer de mim? Como é que eu vou fugir daqui? Aí vão dizer de mim assim, olha, aquele tal de filósofo, na hora que a coisa passou para o lado dele, fugiu. Ele não aceitou as leis da cidade enquanto elas quando elas lhe favoreciam. Pois na hora em que as leis não o favoreceram, ele pode, mas que filósofo é esse? Você está maluco, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Ele dá uma enorme de uma bronca no aluno, mostrando o quanto era sem sentido, sem cabimento, né? Aquela tentativa, chama-se Eutífron, ao diabo, dele fugir. Então, Sócrates vê que a filosofia só nasceu por causa disso, porque alguém foi capaz de dizer assim, eu topo ser morto para garantir a opinião pessoal contra a opinião do grupo. A opinião pessoal tem de ter autonomia com relação à opinião do grupo. Essa é a origem da filosofia. Porque na época de Sócrates havia uma grande uniformidade religiosa. Não havia ninguém que tivesse deuses diferentes dos deuses da cidade. Os deuses da cidade eram dominantes. E todos os cidadãos
cidadãos, né? Porque os escravos não estão nunca em cogitação, né? São obrigados a ritualizar os deuses da cidade. Atenas tem Atena, né? Minerva, que é a deusa de Atenas. E assim cada cidade tinha lá o seu deus. Então chega lá a acusação que fazem a Sócrates é que ele havia justamente desprezado os deuses da cidade e havia convencido, ensinado aos jovens a fazer a mesma coisa. Então era impiedade e corrupção de menores. Mas da juventude, né? Chamava-se assim. Só que ele não tinha feito nada disso. Era uma acusação falsa que queriam matá-lo de todo jeito. Ele não tinha feito nada disso, mas essa foi a acusação que o condenou. Então, Sócrates, então, por causa dessa acusação, se fosse outro, talvez não teria valido a pena você se deixar matar, né? Se fosse uma acusação, Sócrates assassinou o fulano e tal, essa não valia a pena se deixar matar. Qual teria sido o sentido de você se sacrificar por uma acusação como essa? Nenhuma. Então, essa seria melhor você pegar mesmo o caminho do exílio. Porque não teria nenhum valor moral em você né, ser acusado disso. Mas não, a acusação que se fez a Sócrates é que ele tentou ser um indivíduo. E na hora em que o indivíduo não tem mais capacidade de autonomia, nesse momento não existe mais filosofia e nós estamos todos mortos. Porque a partir desse momento o totalitarismo se instala com toda a força. Portanto, o ponto de vista individual é absolutamente imprescindível para que você tenha liberdade. Agora, o problema que Sócrates está aí nos dizendo é que, ao mesmo tempo que nós somos indivíduos, nós também somos membros da sociedade. Então, nós devemos também alguma obediência e subordinação à sociedade. Então, na prática, você tem sempre uma situação insolúvel, que é o fato de que sou eu, mas também sou cidadão. Então, eu estou subordinado às leis em volta de mim e, ao mesmo tempo, tenho a minha própria opinião. E essas duas coisas podem não estar em harmonia. É por isso que Sócrates cria a filosofia ao deixar-se morrer pelo direito de manter essa dicotomia. Vocês compreenderam? Então, Sócrates não pode, de modo nenhum, ser tornado infeliz pelas circunstâncias externas. Porque que circunstância externa seria pior do que a própria morte? Muito pelo contrário. O fato de que Sócrates morre por isso é que o torna realmente um sujeito feliz. Porque poderia haver maior felicidade do que ele sendo responsável pela criação desse negócio chamado filosofia, de que nós estamos hoje aqui há 2.300, 400 anos debatendo. É esse o ponto aqui. Então, a confusão que aqui acontece é que o Aristóteles não entendeu essa diferença entre os indivíduos. Ele compara o primo com Sócrates. Quando ele iguala primo com Sócrates, ele não consegue mais... porque primo o que é? Primo é um governante. Não consegue mais entender a confusão que ele fez. Mas ele, no fundo, vai saindo dela. Espera e verão ao longo do livro. Vai ser muito interessante. Não poderíamos, então, conscientemente declarar como feliz o homem que pratica a virtude completa e conta adequadamente com o bem eterno? Ou deveríamos acreditar que ele tem também de estar destinado a se manter vivendo, não por qualquer período atual, mas por uma vida inteira, da mesma maneira, e morrer em coerência com essa vida, porque o porvir está oculto para nós e concebemos a felicidade como uma finalidade, algo por causa do sofrimento final de fé? Se assim for, declararemos aqueles entre os vivos que possuem e estão destinados a continuar possuindo as coisas boas que indicamos como bem-aventurados e abençoados, ainda que na escala humana da bem-aventurança. E basta da discussão dessa. Muito bem. Sustentar que a felicidade dos mortos não é influenciada de modo algum pela sorte dos seus descendentes e seus amigos em geral, parece ser uma doutrina demasiado cruel. Afilon, literalmente hostil, não amável ou desagradável. Mas os acidentes da vida são múltiplos e diversos, além de variáveis quanto ao grau e intensidade em que nos apresentá-los. E discernir em detalhes seria, por certo, uma tarefa longa e efetivamente interminável. É possível que uma abordagem geral sobre formas de virtude seja
consciente. Podemos então considerar que mesmo nossos próprios costumes, ainda que em alguns casos exerçam considerável peso e influência sobre os cursos não sensíveis, em outros casos se mostram relativamente descumpridos de importância, coisa idêntica ocorrendo quando os infortúnios de nossos amigos em todos os graus de amizade. Ademais, há uma grande diferença entre aqueles que são ligados a qualquer ocorrência e são vivos ou mortos, muito mais do que faz diferença numa tragédia se os crimes ou horrores definitivamente já aconteceram antes ou são costumes representados por nós. Temos, portanto, que levar também essa diferença em conta, ou antes, talvez, o fato de que se experimenta dúvida quanto a que os mortos participam de qualquer bem ou mal, uma vez que as considerações acima parecem mostrar que, mesmo que qualquer bem ou mal os atinja, o efeito se limita a ser pequeno e insignificante, seja em si, seja em relação a ele. Ou, se não insignificante, aconteça o que acontecer, não de tal magnitude tipo a ponto de tornar feliz ou infeliz, ou suprimir o bem-aventurado do feliz. Parece, por conseguinte, que os mortos são influenciados, de uma certa medida, pela boa sorte de seus amigos e, do mesmo modo, por sua má sorte, mas de uma forma segundo a qual o efeito não é de tal caráter ou intensidade a ponto de tornar infeliz o feliz ou vice-versa. Pronto, então agora ele aqui acabou de demonstrar que aquela ideia de que os mortos podem ser influenciados pelo destino dos que os sucedem não é tão importante assim, e, portanto, ele está apenas reforçando a tese de que a vida vivida do modo como ele apregoa, ou seja, que a ação humana dirigida pela razão, segundo os melhores modelos, é a forma da felicidade. E isso independe de quem vem depois de você. Tá? É claro que essa ideia aqui de mortos não é exatamente como... Nós temos que entender isso aqui, porque o morto, para o grego, o conceito de morto é diferente do nosso conceito de morto aqui. É como se você baixasse para outro mundo, mudasse de nível de existência. E esse nível de existência não é como o conceito de espírito moderno, é outra coisa. Você vai morar em outro mundo mesmo. Tanto é que, para o grego, a pior coisa que pode acontecer é a morte insepulta, porque impede de baixar ao Hades, que você continua a vida de alguma maneira. Né? E é por isso que essa conversa aqui está muito centrada nessa ideia de Hades, né? Ideia de vida após a morte grega, que não é igual à nossa, muito diferente. Uma vez respondida dessas questões, consideremos que a felicidade é uma das coisas que nós somos ou não, antes de uma daqueles que avaliamos, pois está claro para todos vocês que não é ela uma mera potencialidade. Quer dizer, uma mera potencialidade seria alguma coisa que existiria platonicamente. Aristóteles trabalha aqui com esses conceitos de potência e ato desenvolvidas na física. A felicidade não é um bem em potência, mas um ato, seja em ato, seja como meio ou finalidade. Então, esse conceito aristotélico de uma importância enorme, vale a pena a gente gastar 5 minutos para falar um pouquinho dele, porque aparecerá em todos os lugares. Tudo que existe é o resultado de uma interação entre potência e ato. O ato equivale a que nós chamaríamos de forma, a potência que nós chamaríamos de matéria. Em linguajar vedântico, Purusha e Prakriti. Em linguajar taoísta, Yin e Yang. Ativo e passivo. Tudo isso é ato e potência. Por exemplo, eu tenho um pouco de barro, esse barro tem a potência de transformar numa xícara. Então, o que é a xícara? A xícara é o ato que derivou da potência que ela tinha de si, que é a originária da vontade do produtor, que, como uma causa, interfere sobre aquele barro, transformando num objeto. Tudo aquilo que existe nesse mundo tem esses dois componentes. Por exemplo, essa mesa aqui é feita de madeira, portanto, de uma árvore que tomou essa forma porque alguém quis que fosse assim. Então, nós nunca falamos disso aqui. A árvore chamamos de mesa, porque a forma é que manda na madeira. Uma vez que nós transformamos a madeira em mesa, a mesa passou a mandar na madeira. Do mesmo modo que nós nunca nos referimos à xícara como argila, mas nos referimos como xícara, porque a xícara agora não é mais argila, mas é
mas é xícara. Então, o que acontece é que quando você cria a forma, você dá a viabilidade, você viabiliza a execução da potência que havia ali. Como ele está o tempo todo nos dizendo que a ação da felicidade depende de atos, então ele está aqui querendo deixar claro que ele está falando de atos e não está falando de potências. Ou seja, ele está novamente nos lembrando que ele não é platônico, que ele não está falando da potência maior de todas, que é a tal da potência da ideal que está numa esfera transcendente e que não é alcançável pelo ser humano. É isso que ele está contando aqui. Então, a ideia de ato e potência é uma ideia presente em toda a filosofia de Aristóteles. Mas não é uma ideia aristotélica, ela está em tudo aquilo que é pensamento metafísico. Em todos os esquemas metafísicos existe a ideia de ato e potência como dois componentes, com seus próprios nomes, yin e yang. A ideia de passivo e ativo. Tá? Então, o que é a argila? É passiva. O que é ativo? É o ato de fazer aquela xícara. Então, é assim que funciona. Vamos lá, continuando. Ora, parece que uma coisa que louvamos é sempre levada pelo fato de possuir uma certa qualidade e permanecer em uma certa relação com algumas coisas. Assim, louvamos homens justos e homens corajosos. Aliás, homem bom e a virtude em si. Em geral, devido às suas ações e os efeitos por elas produzidos. E louvamos homens de corpos vigorosos, pés ligeiros, semelhantemente em funções de certas qualidades naturais, e permanecendo numa certa relação com alguma coisa boa e importante. Esse ponto também é usado pelo nosso sentimento quanto aos louvores dirigidos aos deuses. Impressiona-nos como um absurdo que se deva aludir aos deuses de acordo com nossos padrões, sendo aí que chegamos a louvá-los, posto que o louvor, como dissemos, implica uma reverência de seu objeto ou alguma coisa mais. Então, essa coisa a mais é o modelo que os deuses implicam. Né? Então, os deuses são modelos de existência humana. É por isso que também para os deuses funciona esse raciocínio. Então, você louva um atleta porque ele representa a vitória. Você louva o ato virtuoso porque ele representa a virtude. E louva os deuses porque ele representa modelos humanos. É isso que representam os deuses da mitologia grega. Os deuses, o que são os deuses? São pedaços do cosmos. Quando você vai percebendo como funciona o mundo, por exemplo, a natureza humana está dentro do cosmos. Então você vai fazendo o quê? Retirando do mundo em forma poética essas explicações, e essas explicações são as explicações mitológicas. Portanto, estudar mitologia significa entender a ordem do mundo. Então é muito fácil perceber. Você pega a história de Hércules, por exemplo. Então vale a pena aqui gastar um minutinho nisso. Hércules é filho de Zeus com uma humana chamada Alcmene. Zeus tinha imaginado fazer com Alcmene, que era a mulher mais bonita que havia, fazer o maior de todos os governantes da Terra. Então Hércules seria o último filho que Zeus teria com qualquer outra pessoa. Porque Zeus tinha filho com todo mundo, né? Então ele passava o tempo todo traindo a mulher, a Hera, e ele tinha filhos com deusas e com humanas. E com isso ele tinha centenas de filhos semideuses. E o Hércules foi programado por Zeus para ser o governante da Terra. Mas o Hércules é filho de Zeus, e por ter sido filho de Zeus, ele tem força espiritual. Mas como ele não é filho de Hera, ele não tem força amorosa. Porque Hera, que é a mulher, representa a força amorosa em relação a Deus, que representa a força espiritual. É exatamente assim que há a diferença que há entre o pai e a mãe. É o mesmo conceito de pai e mãe aí. Como Zeus não tem a força amorosa, não tem equilíbrio amoroso nenhum, ele é um sujeito perigosíssimo. Porque é um sujeito, Hércules ou Heracles, né? É a mesma coisa, tá? Hércules ou Heracles é a mesma coisa. O nome dele, na verdade, é Alcides. É Alcides o nome de Hércules verdadeiro, mas como a Hera resolve persegui-lo, porque ela estava com raiva do marido, então resolvem uma hora lá mudar o nome para Héracles, porque Héracles significa a glória de Hera, para ver se ela ficava lisonjeada
e parava de perseguir o rapaz, o menino, né? Porque ela o persegue desde o primeiro dia. Ela manda 2 cobras matarem o menino e ele estrangula as 2 no. Ele tinha uma imensa força destemperada. Então, não só era um sujeito de força destemperada, como matou o professor de música logo na primeira aula, dando com o instrumento na cabeça do homem, matou a serpente logo no início, matou os filhos todos num ataque de fúria, teve filhos com todo mundo, era bissexual. Todas essas coisas aconteciam com Hércules. E Hércules, então, abdica de toda e qualquer possibilidade de reino humano, completa e total, abdica da possibilidade do reino humano, tanto é que ele nunca governará nada, para fazer o quê? Submeter-se a um rei ilegítimo, mesmo sendo ilegítimo, e fazer 12 trabalhos por meio dos quais ele recuperaria o quê? Aquilo que ele não tinha, quer dizer, era a capacidade de controle amoroso. Amoroso significa, em último sentido, controle das emoções em geral. Então, o primeiro de todos os trabalhos de Hércules é a caça ao leão de Nemeia, que era um leão cuja pele era impenetrável, e ele, então, acaba estrangulando o leão, mata, e com uma unha do próprio leão ele corta a pele, ele curte aquilo e faz uma roupa de leão que ele passa a usar em todos os outros trabalhos. E essa roupa de leão é um sentido simbólico de que ele acabou, né, por estar usando a roupa do leão. O leão é o mais feroz dos animais, mas também é o mais manso, é o mais sereno, o mais confiável. Tanto é que é o animal que você usa no circo, né? Porque os felinos pintados são todos traiçoeiros, com exceção dos guepardos. Os guepardos são domesticados. Na África tem os guepardos em casa, como se fosse gato. Mas os felinos pintados são todos traiçoeiros, mas o leão não. Os felinos de pele lisa são todos confiáveis. Então, o leão é um animal que é, ao mesmo tempo, o mais feroz, o mais forte, e, ao mesmo tempo, o mais sereno e o mais tranquilo. Você não tem a sensação de tranquilidade ao ver um leão deitado na savana? Pensa bem, o leão tem um ar de... Então, vocês entenderam que isso é simbolicamente... Então, vocês estão entendendo o que é uma mitologia? Mitologia é isso, é quando você conta para a pessoa uma história que aplica-se à própria vida daquela pessoa, mas que é contada poeticamente de outro jeito. Então, não é para a gente interpretar o mito, é o mito que interpreta a gente. Tá? Esse é o sentido desse ponto aí. Mas se o louvor concerne ao que é relativo, fica claro que as coisas mais excelentes são dignas não de louvor, mas de algo ainda maior e melhor, como de fato é ordinariamente reconhecido uma vez que nos referimos ao Deus abençoado e venturoso. Sendo também abençoados por Deus que aplicamos aos homens mais semelhantes aos deuses e analogamente às duas coisas. Ninguém louva a felicidade como se louva a justiça, mas a classificamos como abençoada, considerando-a algo mais elevado e mais divino do que coisas que louvamos. Então, está dizendo que as coisas que nós louvamos são aquelas coisas que são todas relacionadas com outra. Então, é assim, se a gente louva um atleta, a gente não louva um atleta em si próprio, mas porque ele está, de alguma maneira, representando bem uma habilidade, alguma outra coisa que nós louvamos, que nós achamos importante. Então, ele está querendo separar aqui o que é o louvor, que ele está aqui falando, né, do que é a felicidade. Né? Então, a felicidade só pode ser feita, de fato, quando nós a centramos em coisas que não são louvadas por causa de uma outra coisa, mas são louvadas em si próprias. E é por isso que a felicidade precisa da mais suprema virtude. Então, a felicidade não é uma coisa pequena, mas é, como ele diz aqui, algo mais elevado e mais divino do que as coisas que louvamos. Porque as coisas que nós louvamos em função de alguma coisa, né, de parecer com alguma coisa, não é isso? Como, por exemplo, louvamos os homens que parecem com os deuses.
Então, nós temos que louvar os deuses diretamente, e não os homens que parecem com. Ou seja, os valores maiores e mais importantes, esses têm uma natureza divina, como Deus, né? Por isso aqui no primeiro mandamento é louvar a Deus sobre todas as coisas. Porque do louvar a Deus nascem todos os outros louvores, e esse é o mais importante deles. Tem uma hierarquia nas coisas, e o amor de Deus é o primeiro deles. É o que ele só está dizendo aqui, sem falar de modo cristão. Que essas coisas que nós louvamos, não porque elas parecem com outras, porque elas são em si mesmo boas, é que são o objetivo, que são mais elevadas e divinas do que aquelas coisas que nós louvamos. Na verdade, parece que o Teodóxio, discípulo de Platão e filósofo comunista, também estava certo ao advogar as reivindicações do prazer ao galardão de excelência máxima, ao sustentar que o fato do prazer, embora sendo um bem não ser louvado, é indicativo de que ele é superior às coisas que louvamos, tal como são Deus e o bem. Porque eles são os padrões aos quais tudo mais se refere. E esse parágrafo é muito perturbador, né? Porque ele dá a impressão que o prazer aqui foi transformado num bem maior, mas não é verdade, porque isso é apenas a opinião de Eudoxo. O que ele está aqui concordando é com a metodologia pela qual Eudoxo, raciocina, porque o Eudoxo, que é um hedonista, é um sujeito cuja ideia de vida é voltada para o prazer, como certamente serão depois os epicuristas. Eu não sei se esse Eudoxo é epicurista, mas em todo caso é um hedonista. Eles acham que o prazer é uma coisa que se ama em si próprio, por si só. Então, dentro desse critério, então o prazer, para quem pensa assim, tem de ser naturalmente superior às outras coisas. Ele não acha isso, o Aristóteles. Ele só acha que o raciocínio do Eudoxo está certo. Claro que eles têm uma diferença de conceituação do que seja verdadeiramente felicidade. Mas o raciocínio do Eudoxo, já que ele acha que a felicidade é o prazer, parece estar certo, porque ele a colocou num patamar acima as outras coisas. Como ele, por exemplo, faz com Deus e o bem. No fundo, há aqui uma certa ironia no fundo dessa história, que o texto não conseguiu transmitir bem e que no texto em inglês está mais presente. Mas, no fundo, não há aqui erro e nem confusão. Ele está apenas elogiando a metodologia do outro, mas não compartilha dos valores, dos valores do outro. O louvor concerne a virtude, já que é essa que capacita os espíritos humanos a realizar ações novas, ao passo que a encomia. Pode ir lá embaixo. Os ramos da oratória epidética, ou declamatória, um dos 3 ramos, segundo Aristóteles, da retórica. Os 2 restantes são a oratória deliberativa e a oratória forense, cuida dos discursos do louvor. Na retórica de Aristóteles tem uma série de divisões que é fácil de entender. É assim, imagine uma assembleia, né? Essa assembleia tem 3 tipos de pessoa. Uma assembleia para julgar alguém. Então, uma coisa é os que estão ali com capacidade ou melhor, pegar um outro exemplo, uma assembleia para produzir uma lei qualquer. Então, nessa assembleia você tem os seus pares, tem um orador que fala aos seus pares. Esse tipo de retórica chama-se retórica deliberativa, que é aquela que você usa para os seus pares votarem a seu favor, por exemplo, concordarem com você. Agora, imagine uma assembleia onde tem um juiz que tem que ser convencido a alguma decisão. Ele já não é mais seu par, porque ele está no nível acima de você. Ele é uma pessoa superior. Nessa assembleia, a retórica que você usa é judiciária, que tem aqui outro nome, né? E nessas duas situações pode ter gente ali que não vota nem julga, que são os espectadores. E essa é a tal da retórica deliberativa, que é essa que ele está chamando aqui de encomia. Encomia é a mesma coisa que panegírico. Quer dizer, é aquela retórica em que você fala de alguém, faz elogios, comenta feitos, mas que não tem nenhum sentido de deliberação e nenhum sentido de escolha, de decisão. Então, são os 3 tipos de retórica. Então, o que ele vai nos dizer é que, vamos esperar, né? Mas vocês compreenderam que ele não está dizendo que não é a mesma coisa os feitos da alma verdadeiros
e a falar sobre eles, aquilo que se diz deles. É isso que ele está dizendo. Se presta ao defeito consumado, sejam eles proetos, entretanto, desenvolver esse tema é talvez mais propriamente tarefa daqueles que necessitaram que é um tipo de retórica, né? Que é a retórica de falar bem, né? Laudatória. Laudatória? Essa é a ideia. Parecendo que nosso propósito é nos tirar a conclusão da observação a saber, felicidade é uma coisa avaliada no defeito. Avaliada no sentido forte de valorizar, valorada, isto é, a felicidade recebe e encerra um valor. Não estamos sujeitos simplesmente a um louvor externo acidental. O ação nobre é louvável, a felicidade é valorável. O Carlos Alberto Nunes, quer dizer, o Gama Curi, traduz esse avaliada por louvável, direto, porque é difícil mesmo fazer essa tradução. Avaliada é uma palavra muito ruim aqui que o tradutor escolheu. Então, a felicidade é uma coisa avaliada, significa que ela tem valor em si, e perfeita. O que parece ser corroborado pelo fato de ser ela concordamos que assim que é o primeiro principal das coisas boas e a última vida. Deus é assim, né? Primeiro princípio. Então ele está o tempo todo tentando separar a felicidade de coisas que parecem felicidade, né? Que nos remete aqui ao capítulo 13, ao livro, parte 13 do livro 1. Mas como a felicidade é uma felicidade da felicidade para é necessário examinar a natureza das coisas que provavelmente encontrará em nossa investigação da natureza da felicidade. A crença parece que a felicidade é alguém que tem significado especial da vida. Isso se ameaça a tornar os cidadãos votos e respeitadores da lei, que são respeitadores de festa e lá que é Esparta, né? Esparta. E os outros grandes legisladores da história. Entre eles o Senado brasileiro. Né? Como Aristóteles parte daquele pressuposto de que na polis, onde as pessoas moram, há uma absoluta coincidência entre os valores coletivos e os valores individuais, então os dirigentes da polis, que são os legisladores, no sentido amplo, né, são aquelas pessoas que compreendem bem quais são as virtudes humanas e que fazem as leis segundo essas virtudes. Como nós não temos mais essa situação, então aqui é óbvio que isso nunca coincide, exatamente ao contrário. Você não vai encontrar 10 sujeitos no Senado que tenham isso. Quantos políticos estão tentando produzir leis com base na virtude humana? Nenhum. Então, ele aqui está, não sei se faz um pouquinho de ironia, talvez não faça, porque nesse momento ainda ele acredita nisso, né? Não é isso? Então, ele está dizendo que é a obrigação do político estudar as maiores virtudes. É por isso que o teatro grego é um teatro de formação política. Todo o teatro grego, toda a tragédia só tem por objetivo formar político. É como em Antígona, que se quer que o Creonte entenda que, além da lei da cidade, que é a lei que manda não enterrar o Polinices, né, embora tenha enterrado o Eteócles, na história de Antígona, que eram ambos irmãos, sobrinhos do mesmo jeito, também é a lei do céu que manda enterrar os mortos. O conflito que há na Antígona é o conflito entre a lei da cidade e a lei do céu. Ou como o Creonte quer a todo custo executar a lei da cidade, ele está deixando de ser estadista, está sendo apenas político. Todo o teatro grego é para ensinar, portanto, as melhores virtudes para os governantes. Todo o teatro grego. Não tem nenhuma peça que não seja assim. Tanto é que o teatro grego era estatal, ele acontecia nos festivais de Dionísio todos os anos, e cada teatrólogo, né, cada autor tinha que trazer 3 peças que funcionavam como uma trilogia. Algumas trilogias ainda existem, sendo que a trilogia de Orestes é a melhor de todas. A trilogia tebana não é uma trilogia no sentido da apresentação de teatro, mas é uma trilogia porque as 3 peças falam uma da outra. Né? Então, está aqui dizendo que os políticos deviam estudar as virtudes. Mas o estudo é 5 áreas do domínio da política
Aristóteles respondeu pessoas, porque porque é uma ciência. Fica claro que na investigação da definição da ciência ao plano e adoção Qual é o plano que estamos no início? Pensar na virtude como sendo a virtude da cidade. Portanto, a política defendendo, a política definindo o que é a virtude. a virtude que temos que considerar claramente a virtude humana, os bens e as felicidades que vão colocar por o bem humano e a felicidade humana. Mas a felicidade humana significa, a nosso ver, excelência da alma, não excelência do corpo. Em coerência com isso, a propósito, a felicidade como uma felicidade da alma. Ora, se é assim, está claro que haverá ao estadista, Aristóteles, Já tínhamos lido isso. adquiriu-se as conhecimentos da psicologia. Aristóteles, com sua participação e outros filósofos gregos antigos, concedem não só a dualidade corporal, como também a separação entre ambos e a superioridade das circunstâncias. Leitor deve entender a psicologia da alma, e não da mente, que é um conceito bastante estranho de psicologia aristotélica, ligado a uma noção moderna da psicologia. Os outros não fazem, não escreveram psicologia, nenhum nem outro. Nem o Madagamanculi, nem o Rossi. Eles chamam de psique. Psicologia vem de alma, né? Então, eles falam em funções da alma. Então, se o estadista vai estudar a melhor maneira de organizar a pólis, e a pólis está associada à alma humana, então é preciso entender as funções da alma. Que o tradutor aqui chamou de psicologia, que é uma tradução, no mínimo, inadequada, porque gera a confusão que ele está tentando resolver com a nota no pé da página aqui, né? Quer dizer, ele faz a confusão em cima, que ele mesmo fez, que não está no texto original, psicologia. Depois, no pé da página, ele tenta resolver esse assunto, dizendo, peraí, mas não é psicologia, não, calma. Né? Então, falar em psicologia é muito enganoso, porque hoje em dia ninguém é capaz de compreender psicologia, a não ser sob o ponto de vista moderno. Então, não é para falar de psicologia aqui, porque não é. Né? Funções da alma. Do mesmo modo que o médico presente da dor ou a dor das partes do corpo precisa ter conhecimento da anatomia. Aqui tem um erro de tradução. Tá? Então, eu andei lendo isso aqui. Quer dizer, o que os outros dois dizem é que, do mesmo modo que o médico que pretende curar o olho, deve ter o conhecimento de todo o corpo. É isso que está nas outras duas traduções. Não como está escrito aí. Quer dizer, daí até o ponto, está traduzido diferentemente pelos outros dois. Deve-se ter o conhecimento de todo o corpo. Para curar um olho, tem que conhecer todo o corpo. Realmente, essa base de conhecimento da psicologia para o estadista é para ele ainda mais necessária. É uma ciência superior, mais valiosa do que a arte da ciência. Mas por quê, né? Veja, ele, para falar isso, ele é filho de médico. E ele é, teoricamente, pertencente ao grupo dos médicos. Ele perdeu o pai muito cedo, ele não aprendeu a ser médico. Mas o fato de que a obra de Aristóteles é 70% biológica, deve ter algum resquício de uma origem. Ele deve ter, quando criança, acompanhado de secação de cadáveres. Ele teve uma formação em casa de natureza biológica. Por que a política é mais importante que a medicina? Porque a medicina cura o corpo e a política permite que a sociedade exista. Então, a política está acima da medicina porque a política é genérica. Atinge uma quantidade maior de pessoas do que a medicina, que é uma arte que se aplica a indivíduos especificamente. Mas, né, se eu pensei que a classe mais elevada é volta muita atenção ao corpo, portanto, toda a política desse corpo tem que estudar a natureza da alma, embora você deve preparar a arte que suporta a política, somente a seu ponto de vista aos objetos. Procurar fazer muito revelaria indubitavelmente o esforço necessário ao seu propósito. O que se refere à psicologia, alguns conceitos externos, ou seja, não efetuar Deus, não incorporar a psicologia da escola científica, a escola que se refere a doutrinas que atacam academicamente a psicologia.
é satisfatória, que pode ser adotado, o saber que a alma é bipartida, uma parte desse que é racional e outra capacidade. Então, a primeira, agora ele está aqui tentando imaginar, ele nos disse que a alma que tem a felicidade, né? Agora ele está tentando quebrar a alma em pedaços para saber o que é a alma, afinal de contas. Então, a primeira coisa que nos diz é o seguinte, que tem duas partes da alma. A alma é dividida de um pedaço irracional e outro pedaço racional. Né? Racional e irracional. Vamos lá. Essas duas partes são realmente distintas, são as partes do corpo ou de qualquer outro possível, ou se embora distribuídas de pensamento e cultura, ou na verdade como os lados conversam com é uma questão que carece de ele não quer discutir se essas duas partes podem ser separadas ou não. É como essa conversa do lado direito e esquerdo do cérebro. Então, não adianta você dizer que não tem diferença de função, porque tem, porque foi feito tudo com teste, quando você separa um lado do outro, a pessoa tem determinadas variações. Ao mesmo tempo, o cérebro não funciona assim separadamente. Na prática, os dois lados conversam, mas ao mesmo tempo que eles conversam, eles também têm aí suas especificidades. É a mesma coisa aqui. Então, ele não quer entrar nesse mérito, saber se essas duas partes são realmente separadas ou se elas conversam com si. É isso que ele está dizendo. a parte racional da alma é uma divisão que parece ser uma coisa possível que a divisão dos procedimentos, pois é por todos os corpos, com faculdade de alma e existem outras coisas que afirmam a vida sendo que a mesma faculdade está presente também no que é mais natural, se for uma faculdade. Então, está dizendo o seguinte, que na parte racional também há uma subdivisão. E um pedaço dessa parte regional é uma parte vegetativa, o que acontece em qualquer ser vivo, independentemente dos nossos desejos e iniciativas. O processo que respira, as funções que respiram, que metabolizam as coisas, é um pedaço da nossa alma racional que nós não controlamos, que existe em todos os seres vivos. Mas é um pedaço da alma irracional, né? Muito bem. Continuamos. A bondade e a maldade são racionais, são atitudes volitivas, né? Então, durante o sono, a gente não faz nenhuma bondade, nenhuma maldade. Em compensação, de acordo com a visão biológica que ele tinha, é durante o sono que o metabolismo funciona mais perfeitamente. Não é isso? Tá? Eu não sei se isso é aceitável do ponto de vista médico moderno, mas eu também é preciso sempre lembrar que Aristóteles fundou todas as ciências, mas não podia ter feito nenhuma perfeita. Então, o melhor automóvel o pior automóvel é sempre o primeiro. Então, Aristóteles deu o pontapé nas ciências todas e muitas das suas conclusões estão erradas. Mas a coisa mais normal do mundo seria uma coisa espantosa se fosse o contrário, não é isso? Então, ele julga, como observador científico da parte do metabolismo do corpo, que durante o sono, durante o momento que nós estamos parados, é que as coisas acontecem vegetativamente no nosso corpo, e que durante a vigília é que nós exercitamos a vontade. Ele tem um certo cabimento, né? Não sei quanto é comprovável modernamente. Que é a metade que você dorme. Isso é uma outra pressuposição científica que ele levanta. Veja, isso aqui foi escrito há 2.400 anos. Ele está tentando entender o sono. Aristóteles é um estudioso da realidade concreta. Então,
será que os sonhos dos homens bons são melhores que dos homens ruins? Então ele diz que durante o sono nós não podemos ser bons ou ruins, mas podemos talvez sonhar diferente. E essa é a ligação entre a bondade e a maldade para alguém que está sonhando. Tá, continuamos. No ato da necessidade de elaborar as mulheres, do centro de considerar a parte da alma, e não apresentar ela. Se os cachorros também sonham. Está falando que cachorro sonha? Eles acordam assim, ganindo. Né? Então, esses fenômenos de natureza vegetativa são de todos os seres vivos. Mas parece ter também um outro elemento na alma que igual é funcional, pois a coluna da razão do indivíduo consciente transformação e a parte de suas almas que é racional, porque o indivíduo, a ser a conversa, não sabe exato para o que mais diferente. Então, o que é continência ou incontinência? Continência vem de conter, né? Então, aplica-se essa expressão, de modo geral, à vida sexual, continência sexual, ou incontinência sexual, e continência dos esfíncteres, urinária, por exemplo. Então, o que ele está querendo com isso dizer é que há pessoas que são impulsivas e outras que são controladas. São pessoas que deixam os seus sentimentos aflorarem, são os Hércules, ou Heracles, né? E há pessoas que não fazem isso, que controlam. Então, como há um pedaço portanto, como há pessoas que são de um jeito ou do outro, deve haver na parte racional da alma, veja só, ele nos disse antes que a alma tem duas partes, a racional e a irracional. Aí ele diz assim, a parte irracional tem um pedaço que é vegetativa, que independe de nós, que está presente em todos os processos vivos, que essa aqui de noite funciona melhor do que de dia. No entanto, tem outro componente que deve existir, por quê? Porque existem pessoas que controlam as emoções e as que não controlam. Então, dentro da alma irracional, deve haver um pedaço dela que deve ter alguma ligação com a alma racional. Ou seja, aqueles que são continentes são aqueles que têm esse pedaço da alma irracional mais desenvolvido, porque subordinados com mais facilidade ao pedaço racional da alma. E há aqueles que são incontinentes, que devem ser assim, porque estão menos subordinados à parte racional da alma. Portanto, deve ter dentro da alma irracional algum componente que estabelece isso. É isso que ele está querendo agora desenvolver conosco. Está vendo que interessante? Veja, Aristóteles inventou todas as ciências, a neurologia, se quiser imaginar, claro, tudo do tamanho do que era possível fazer naquela época, né? Então ele é um sujeito de observação, ele fica lá observando o sujeito lá que tem lá um problema neurológico, e o sujeito manda levantar a mão direita e o sujeito manda levantar a mão esquerda. Uma vez que você comprovou que ele sabe de fato os dois, esquerda e direita, né, você começa a desconfiar que tem ali alguma coisa. Então ele está fazendo essa comparação com a tal da parte, com um pedaço da alma irracional, que é assim, há algumas pessoas que conseguem controlar o pedaço irracional da alma e outras que não. E isso deve ser alguma característica da alma irracional. É isso que ele está querendo comprovar aqui nessa conversa. Porque é escondido, né? Moderado. Porque esse homem tem mais controle sobre a parte irracional.
Olha, tem sim, é que aí então, tem sim, só que às vezes a tradução procura, nesse caso aqui do Estudo da Alma, claramente há um conceito de desejo sim, tá? Só de vontade sim. Só que a palavra está escondida debaixo de outras traduções, mas vai aparecer já. Assim percebemos que a parte racional é uma alma progressiva. Uma divisão dela, ou seja, a vegetativa, não configura de maneira alguma o princípio racional. Então, princípio racional de um lado e irracional do outro. A outra, que é a sede da apetite do desejo geral, participa de um certo modo racional, sendo obediente a ele, e é o sentido de expressão só a racional, por valorizar a atenção. Aqui global, deve ter não ser caracterização a cantar a obedecer racional às matemáticas, ao próprio pai e ao próprio amigo, e não aqueles que atribuímos ao racional na sociedade. Se esse princípio é capaz de algum modo de recorrer à parte racional, é indicado por nossa prática de expertise pelo efeito de fazer sua medida e deve. Então, como você consegue chegar para alguém e dizer assim, não faça isso, e a pessoa obedece? Então, existe uma maneira de a parte racional daquela pessoa controlar a parte irracional. A mesma coisa você não consegue fazer com um animal, porque o animal não irá obedecer ao seu comando. Um animal selvagem, por exemplo. Então, o que ele está dizendo é que tem de haver necessariamente um pedaço da alma. Então, tem a alma racional e a alma irracional. Na alma irracional, tem um pedaço que é vegetativo, e esse pedaço não faz nada. Mas há um outro pedaço, aí dentro dessa alma irracional, que é capaz de obedecer ao outro lado, que é a alma racional. Obedecer ou não, conforme ele esteja mais ou menos adequado a essa obediência, ou seja, conforme ele esteja mais ou menos desenvolvido. Então ele está dizendo que nós só conseguimos obrigar os outros e controlar os outros com exortações e censuras, porque em alguma coisa dos outros nos outros existe algum processo de controle interno sobre a parte volitiva pura, que é preciso, então, considerar como sendo verdade isso. Nós chamaríamos modernamente de consciência, né? Mas ele não chama assim, está falando em termos descritivos absolutos, por enquanto, né? E por outro lado, é mais apropriado referir que a parte afetiva da alma também funcional. A afetiva é desejos, tá? Neste caso, é a parte racional que, tanto quanto a alma na sua totalidade, é justamente dividida, uma parte devendo racional para o indivíduo e a outra parte apenas obediente a ele e nosso pai. Ora, a virtude também é diferenciada em comportamento da alma. Algumas formas de virtude são chamadas de virtudes intelectuais e outras de virtudes morais. A parte afetiva é essa parte que controla a outra. Tá? Entendeu? A parte afetiva é a parte que controla a outra. O sentido de morais é o sentido primordial e específico externo ao caráter habitual ou profundo de essas cores. A sabedoria e o entendimento e a prudência, a distinta sabedoria especulativa da verdade. Essa prudência, o Mário da Gama Curi traduz como discernimento, para não parecer, para não dizer a confusão, tá? Porque a palavra phronesis, que é a origem dessa aí, tem muitos sentidos ao mesmo tempo. Então, os discernimentos são virtudes intelectuais. A generosidade e a temperança são morais. Temperança é moderação, né? Todo mundo entende que é moderação. Ao descrevermos o caráter moral de alguém, não dizemos que se trata de alguém sábio ou capaz de si, mas que é uma pessoa moderada ou só. Mas o homem sábio também é louvado por sua disposição que chamamos de virtudes absolutas. Então, o que ele está dizendo é que existem virtudes morais, como você tem
uma parte racional, essa parte racional, que é metade da alma, ela gera virtudes intelectuais. E, do outro lado, na parte irracional, aquela que, em princípio, não está sujeita à razão, existe também esse pedaço da alma que controla os impulsos e que, portanto, são as virtudes morais. As virtudes morais vêm daquele pedaço da alma que é controlador, que pode exercitar uma censura sobre os impulsos normais e espontâneos. Então, como você tem, na verdade, dois pedaços ativos, tem do lado, de um determinado lado, as virtudes intelectuais ligadas à mente no sentido racional, e do outro lado, naquele pedaço da mente irracional, que é capaz de responder e que é capaz de controlar, fazer a diferença da continência e incontinência, você tem as virtudes morais. É por isso que ele vai aqui nos dizer, logo no próximo capítulo, que esse livro aqui lida com as virtudes morais. Ele vai falar das virtudes morais como sendo o primeiro objeto do assunto e vai nos mostrar a diferença entre as duas. Porque, no fundo, o que nós estamos estudando aqui é como é que nós nos comportamos perante o mundo. Então, o Aristóteles, depois desse primeiro esforço aqui, em que tivemos aqui que nos esforçar muito para tentar entender os meandros do que ele está dizendo, né? Ele acaba, então, preparando para o próximo capítulo, quando ele vai entrar no conceito mais próprio de virtude moral, depois de virtude intelectual. Ele podemos reduzir essa ópera a dizer o seguinte, que o melhor de todas as felicidades é viver segundo a virtude. E essa virtude pode ser de natureza ou intelectual ou de natureza moral, ou seja, ser inteligente e fazer as coisas certas. É isso que ele está concluindo nesse momento do livro, e vamos agora entender isso com mais precisão nos próximos capítulos aí da nossa história. Então, se vocês concordarem, daqui a 15 dias, ou seja, pulando uma segunda-feira, nos encontramos aqui para começar já o livro número 2 e vamos tentar entender agora a diferença melhor entre virtude moral e virtude intelectual. Combinados, então? Então é isso. Passa algum recado prático aí? Está tudo certo? Então, muito bem. Nos encontramos lá. Obrigado. O que você faz? Qual que é o objetivo? Boa noite, professor. Boa noite. Tá bem-vindo, viu? Tá? Por exemplo, qual que é o sentido disso? Não, é para melhorar o sentido. Então, você vai indo,